engenharia de computação. Os meus alunos, eu posso entrar facilmente em contato com os alunos que estão comigo atualmente, né? São alunos muito envolvidos, muito participativos, mas são bem novatos. Novatos, né? São os novatos. Na verdade, acabaram de chegar na instituição, nem conhecem o IFPB fisicamente. Eles são loucos para conhecer o IFPB. Eles dizem, professora, eu não vejo a hora da gente... A primeira visita é mostrar o IFPB, porque eles não conhecem, né? Mas eu tenho os meus alunos do semestre passado e de 2020.1. Então, eu tenho alunos de 2020.1, 2020.1, 2020.2 e 21.1, que são esses que acabaram de chegar. Essas duas outras turmas, de qualquer forma, já estão um pouco mais envolvidos com o curso. A minha dúvida, Lucas, às vezes eu tenho vários alunos, mas eles não têm ainda a formação que a gente necessita. Entendeu? Porque, é claro, é um escritório dele, eu preciso divulgar, eu preciso fazer, mas a gente precisa formar a equipe também, né? E eu fico imaginando que esses alunos que estão, mesmo os que entraram em 2020.1, eles estão no terceiro semestre agora. Talvez esse já tenham, digamos assim, uma formação mínima necessária para que possa, junto com a equipe que já existe, desenvolver alguma coisa. Então, isso aí eu poderia fazer, essa promoção, Lucas, a gente poderia fazer, inclusive, em uma aula minha, aproveitar um horário de aula dessa disciplina e dizer, olha, gente, eu vou abrir, vou convidar os alunos que foram do semestre passado, dou uma olhada, tento ajustar os horários, que eles participam. Os novatos, eles participam, o que a gente pedir para eles participarem, eles participam e eles gostam. A minha dúvida é, será se esses 3 semestres, alunos desses 3 semestres, seriam aqueles alunos que a gente precisava agora? Porque, assim, o fato de tê-los, eu sei que para essa reunião, para formalizar, a gente consegue, não chega a ser uma coisa... Mas será que seriam eles as pessoas que a gente estava precisando, sabe? Será que eles teriam condição de tocar junto com a gente na empresa? Eu tenho essa dúvida. Com relação ao que você está falando, da gente promover esse evento, eu acho muito legal, porque a gente tenta chamar todos, né? E a gente sabe que a gente peca um pouquinho, a gente sofre um pouquinho, porque a gente convida para palestras assim, de pessoas muito bem conceituadas, pessoas assim, né? E infelizmente a gente passa por vergonha de vez em quando. Não sei se, Cláudia, você já teve passou por essa situação, porque às vezes a gente promove, assim, convida pessoas muito bem conceituadas em uma determinada área do conhecimento. Eu pelo menos fico encantada, assim, só participar daquela palestra. Não vem um aluno. Vale nota, professora? Tem nota? Tem lista de presença? Tem que passar a lista de presença? Nossa, dá uma tristeza, sabe? Assim, porque não percebe esse interesse. E às vezes eu fico com essa dúvida. Os novatos, eu sei que se eu convidá-los, eles vêm. Agora, os outros alunos que já têm uma formação mais avançada, digamos assim, que poderia realmente contribuir no trabalho em si, é que eu tenho dúvida. Tô entendendo. Eu acho o seguinte, professora. Eu acho que o que a gente precisa fazer é conseguir criar esse canal para abrir. Que é para as pessoas começarem a entrar no site, usar o aplicativo, aprender naqueles vídeos que tem. Porque outra coisa também é que ninguém vai ter essa formação que a gente dá no LabSound. Porque a formação é muito específica. É sistema de gestão para royalty, plataformas de desenvolvimento para tal coisa. Então, é muito um aprendizado muito específico. Então, a minha leitura que eu avalio é o seguinte, por exemplo, se a gente produz algumas aulas ou videoaulas pequenininhas, 10 minutos de aula sobre tal plataforma, tal coisa, e disponibiliza lá, o simples fato da pessoa estar indo lá assistir a aula e absorver aquele conteúdo já está valendo. Porque depois é natural que essas turmas de primeiro, segundo, terceiro período passem. Mas um ou dois que gosta disso, de dizer, não, caramba, esse assunto é bom, ou isso aqui, eu e Bianca, a gente acabou se interessando que a gente toca. Então eu vou fazer isso aqui porque eu trabalho com tecnologia, isso aqui é o que se existe do agora e a gente toca, então vamos fazer isso, né? E eu acho que a gente vai acabar, quando a gente abrir, que as turmas estiverem entrando, fazendo as formações, saindo. Acho que quando a gente abrir essa
essa porta, vamos dizer assim, naturalmente vai reter a galera que gosta do assunto. A senhora está entendendo? Então é importante, e outra coisa também, é importante para a gente, agora que a gente vai definitivamente separar o que é startup e quem é que vai cuidar da startup. Beleza, Bianca e o Sebrae estão lá. Então é importante a gente separar também, na minha visão. Por quê? Porque agora a empresa júnior, ela pode focar de fato no processo da formação. Então, a gente ficava preocupado, então a gente vai usar a plataforma para prestar o serviço para a pessoa que é de fora, mas vai usar para dar a aula para o aluno que está dentro. Aí depois a gente vai pegar e vai... como é que a gente vai separar isso? A gente ficava naquela... né? A gente ficou o ano todo debatendo essas questões. E eu acho que a resposta agora, a melhor resposta é essa. A gente tem uma empresa júnior que vai ter um catálogo de projetos e que já atendeu dentro do IF, com alunos que podem assistir os cursos que a gente fornece e as formações dentro do IF, ou fora, se uma pessoa de fora quiser a formação. E essa é a função da empresa júnior, né? Como a gente estava castelando até agora. Aí a startup, ou a forma como ela vai se modular, aí a Bianca já pode levar isso para outro level, para outro nível lá no Sebrae. E a gente separa bem, né? Porque a gente estava muito com a ideia da empresa júnior ter um papel de prestação de serviço para a comunidade. Exatamente. Só que o professor Rômulo já colocou desde o início a dificuldade disso, porque uma empresa júnior não pode... ela não pode pagar os seus dividendos, né? Ela não pode distribuir o lucro. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fecha projeto e como é que a gente vai prestar ou como é que a gente vai crescer dentro da empresa júnior se a gente tem uma barreira? Então, a empresa júnior deixa ela delimitada para esse processo de formação. Eu acho que fica até mais fácil a gente definir isso como estratégia agora, professora, porque... digamos, eu saio do mestrado, Bianca termina a graduação dela, vai para o mestrado dela, vai para fora como ela quer. Se a gente tiver delimitado na empresa júnior o processo pedagógico, ela não morre quando a gente sair. Porque a senhora pode pegar o seu aluno do primeiro período de daqui a 3 anos e colocar o aluno para assistir esses cursos, esses módulos que estão lá, e ter a mesma validade, porque tenho certeza que daqui a 3 anos também não vai mudar muito do que a gente está vivendo, né, em termos de streaming, em termos de... acho que pelo contrário, a tendência é só aumentar, né, agora. Então, acho que fica mais... a gente consegue separar as funções, a gente consegue separar definitivamente qual empresa é qual, né, nessa história, e a gente consegue manter até um giro. Depois que a gente sair, a gente consegue deixar até um pouco mais impessoal. Acho que é o que eu estou querendo dizer. A senhora está entendendo? Fica um pouco mais impessoal, porque a gente consegue que novos alunos sempre vão entrando para assistir aquele conteúdo e saindo com aquela formação. Se o aluno vai ficar na empresa para administrá-la, aí é outra coisa, mas ele passou pela empresa para aprender. Muito como faz o Edificar, quando a professora Meline estava em Campina, né, que foi minha orientadora, Meline. Isso. E o Edificar eu fiz parte. Então, eu não cheguei a fazer parte depois da administração, ou do núcleo, mas eu passei pelo Edificar, né, para ter minha capacitação nessa área, que foi meu TCC, e Meline foi minha orientadora, né. Então, acho que a senhora entendeu mais ou menos qual seria a proposta, né, agora. Entendi sim, Lucas. Eu acho que é uma boa ideia, porque a nossa maior angústia era justamente que a empresa júnior precisaria prestar serviços. Quer dizer, outros serviços, né? Seria o selo, seria aquele link, ela ia possibilitar a disponibilização da música, ou do podcast, sei lá, o que fosse lá na plataforma, em uma daquelas várias plataformas que a gente tem. E isso demandava o quê? Uma certa formação, pessoas com mais experiência, para que pudessem realmente fazer isso acontecer, né? Porque às vezes é muito ruim quando a gente está propondo um serviço e a gente não consegue executá-lo, né? É terrível, chega aquela possibilidade para a gente e a gente demora, a gente se aperreia, a gente não consegue.
E eu acho que agora, com o Hub, Bianca vai ter condições de fazer isso, porque ela vai ter apoio, vai poder contratar, ela vai ter lucro, ela vai, como você disse, ela vai poder empreender. Coisa que a gente, dentro do IFPB, com as limitações da empresa júnior, a gente não tem, né? E o grande problema da empresa júnior é gerida por alunos, exclusivamente por alunos. Os alunos têm um tempo curto, né? Eles não chegam, eles são os primeiros, não a primeira coisa que ele faz é participar da empresa júnior. Ele só vai participar da empresa júnior quando já está um pouquinho mais na frente do curso. Terminou o curso, gente, vai embora. Então, eu acho que essa ideia, Lucas, de ser a função da empresa júnior, a Lab Júnior, Lab Saúde Júnior, né? A Lab Saúde Júnior seria ótima. Essa ideia da questão de estar sempre produzindo esses cursos, quer dizer, enquanto vocês estiverem no Instituto, no IFPB, vocês vão poder produzir mais e mais. A gente vai estar sempre lançando algo novo, né, atualizando, sempre nesse mesmo contexto, mas fazendo a coisa acontecer. Com a chegada de Cláudio, vem também essa parte do direito, né, como abrir uma empresa júnior, quais são os passos. Então, a gente faz algumas coisas nesse sentido, porque aí vai preparando aqueles novos alunos que estão chegando. Eu acho ótima ideia. É isso, não é isso? Exatamente. É isso, eu entendi direitinho o que você Exatamente. falou. Então, nesse contexto, Lucas, a gente já pode convidar os meus novatos, 2020.1, 2020.2, 2021.1. Eu posso tentar montar um evento no sábado, até porque a gente tem sábados letivos. Para eles é o quê? Uma oportunidade, né? O empreendedorismo inovador. Eu falei semana passada na minha aula, falei justamente do empreendedorismo inovador, tá? E aí a gente pode promover um sábado letivo, a gente combina um horário que seja legal para todo mundo. Na semana, eu já estive pensando aqui nos horários, já estive dando uma olhada, talvez a gente não consiga juntar todo mundo, tá? Vou conseguir juntar de uma turma que é o horário daquela turma. Mas se nós fizermos um sábado, dizendo para eles que é um sábado letivo, que é uma continuação da disciplina que eu ministrei para eles semestre passado, e que a gente pode agora, é mais uma oportunidade, eles vêm. Os novatos, eles vêm. Os novatos desse semestre, os novatos do semestre passado, eu acredito que até o do anterior passado vem também. Se a gente fizer essa divulgação e mostrar que é uma oportunidade para eles, que é uma forma de empreender de forma inovadora, né, empreendedorismo inovador, eu acho que a gente consegue. E aí a gente vai ter essa oportunidade de divulgar, né, o Lab Saúde Júnior. Eu já estou até gostando, não, já estou aprendendo a usá-lo. E aí, Cláudio, você vai nos auxiliar muito também nesse tipo de curso, né? Seria mais um novo curso que a gente ia colocar lá, uma nova forma de trabalhar com os alunos. Lucas, eu acho plenamente viável. Pronto. Eu agradeço, professora, pelo tempo que a senhora dispôs e pelo tempo que a senhora sempre dispõe, né, pra gente. A gente, como eu disse à senhora, às vezes eu acho que a gente aperreia demais. Não, dessa vez não fui eu, em minha defesa, dessa vez não fui eu, dessa vez foi Bianca, que veio dizendo, tá aqui, ó, o projeto tá aqui, ó, eu escrevi, aí ela fez, eu escrevi pro PIBIT. Eu disse, não, isso é extensão rural, joga agora nesse que tá para amanhã. Ela disse, e vai dar tempo? Eu disse, agora, se vai dar tempo, só depende da nossa capacidade de articular, né? Quando ela veio falar comigo, era assim, professora, era um aperreio. Ontem eu fiz 2 apresentações de mestrado, 2 slides, esse projeto, ligando para Tiago, dizendo, e queimando Tiago para ele mesmo, viu? Tiago, você não faz as coisas, Tiago, não swap, não sei o quê, Ai, não sei o quê. Aí depois a senhora veio dizer, Lucas, fui eu. Aí eu, não, Tiago, tá tudo bem, no swap lá, viu? Pode ficar tranquilo que a gente já conseguiu, a professora já fez o teste e tal. Mas, enfim, eu acho que a gente consegue articular, a gente consegue chamar essas pessoas, porque o que a gente precisa fazer agora, o que eu acho que a gente precisa no LabSaud, é girar. Né? É como se a gente não estivesse girando nem sequer nossas ideias, porque a gente estava tanto tendo um entrave, vamos dizer assim, como a gente não estava conseguindo girar a ideia para os outros alunos, né? Isso. Porque esse entrave fazia com que a senhora, não vou chamar os do primeiro período, não sei se a galera do primeiro período
vai funcionar. Só que o que é que a gente estava pensando também, professora, que a gente chegou a falar sobre isso 10 minutinhos, discutir rapidinho isso, mas com Bianca eu já dei uma aprofundada no assunto, que é a questão da empresa júnior, o papel dela como empresa pública, né? Como empresa sem fim lucrativo, vamos dizer assim, dentro do campus. Porque, por exemplo, a senhora disse assim, a empresa júnior, o tempo dos alunos é muito pouco. É porque é administrado pelos alunos. Só que se deixar também o aluno ficar com a demanda da prospecção, aí fica muito difícil. Por exemplo, fica mais fácil eu que já sou um consultor, Bianca daqui a um tempo que tiver consultora, a gente fazer a prospecção do projeto, delimitar o projeto, como a senhora, como a gente já fez e como a gente já faz. E a partir daí só selecionar os alunos. A senhora está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí fica mais fácil, porque se colocar a responsabilidade também nos alunos, que são os alunos de graduação, não é todo aluno como Bianca, como eu era, que no 7º período já faz proposta de projeto, já faz prestação de contas, já entende de contabilidade do negócio todinho. Isso é coisa só de aluno que já vem do ensino médio do IF, geralmente, porque já vem habituado a como é que funciona a estrutura, o estado, a extensão, a prestação de contas, as bolsas. Geralmente isso é muito de um aluno que vem do IF, mas não é comum. Então na minha leitura, por isso que não é tão fácil os alunos de graduação pegarem uma empresa, ainda todo mundo com 20 anos, 19, 20, 21 anos, e fazerem dessa empresa mesmo uma prestação de serviço, tá entendendo? Então é mais fácil, ao meu ver, a gente delimitar o papel da empresa como um papel pedagógico. Pedagógico. Então, por exemplo, numa situação onde tem um fundo de direito difuso do Ministério Público Estadual ou um próprio fundo em parceria dos ministérios com o MEC, ou enfim, quando tiver algum fundo de projeto de implementação, que é isso que a gente tem comentado, que está tudo voltando, esses dinheiros, a gente ter uma estrutura independente, com CNPJ próprio, dentro do IF, para poder fazer essa arrecadação. Aí sim fica fácil a gente chamar estudantes do ensino superior para administrar, porque primeiro a gente consegue fazer a prospecção, consegue um fundo para trabalhar, aí sim, aí a pessoa diz, pronto, agora estudantes, a gente tem que fazer tal coisa. E aí, quem é que tem esse perfil, né, dentro dos cursos das engenharias? Quem é que tem o perfil? Porque a gente parando para pensar, a gente não fica só dentro da área de computação ou de telemática, né? Se a gente tiver uma empresa que possa capitalizar, um edificar, por exemplo, pode utilizar a empresa para o projeto, para fazer as partes ou capitalizar as partes relacionadas a projeto. A senhora está entendendo? E envolver os alunos do edificar, porque fica, enfim, concluir. São pensamentos, né, reflexões que a gente está tendo nesse momento da dificuldade da criação, que a senhora disse que já tentou e não conseguiu, a gente está refletindo bastante nesse momento para driblar isso. A gente não quer que a empresa, criar a empresa agora, também para daqui a 2 anos ela feche. A gente tem aí a Unisigma e a Lupes Júnior, que foi daí que eu também peguei a história do Júnior, que são empresas que trabalham tanto com gestão de projeto como com plataformas, que elas já passaram por esse processo de reformular sua base de alunos e continuam vivas. Porém, outro debate também que a gente já fez é que o conhecimento de como essas empresas júniores foram criadas se perdeu. Então, se você chegar para uma pessoa que é hoje a pessoa da empresa júnior e perguntar, tá, mas como é que faz? Você vai dizer, rapaz, eu estou aqui, mas eu não sei. E é isso que a gente quer evitar também, e é em razão disso que existe a Interconecta, a nossa pesquisa da Interconecta. Eu estou, inclusive, eu esqueci de mencionar para vocês, mas eu comecei a gravar há 20 minutinhos a reunião, era para a professora Iana estar gravando, mas a gente foi entrando, esqueceu de apertar,
mas tudo bem, eu estou gravando por aqui, porque o conhecimento, a crítica que a gente fez ao processo das empresas júniores anteriores é que se a gente chegar para qualquer empresa júnior, para a própria reitoria e para a própria pró-reitoria e perguntar como é que abre, vocês podem auxiliar a gente? Eles vão dizer assim, a gente tá aqui o manual, se vira. Né? A gente não conhece quem foi, não sabe quem fez, foi um aluno há 10 anos atrás ou há tantos anos atrás. Então, a importância do registro, de eu estar gravando isso que agora, como eu estou gravando, e que a gente tinha concordado desde ontem de gravar, justamente para inserir, é que quando o Interconecta terminar, quando a nossa pesquisa Interconecta terminar, o resultado do Interconecta é que todo e qualquer aluno da graduação, ou da pós, ou professor, possa assistir nossos registros, ler nossos documentos e montar uma empresa júnior sem essa dificuldade que a gente sente hoje dentro do Instituto Federal, que é gigante. Gigante. Eu entrei em contato com o pessoal da Lupus Júnior para ver se haveria algum tipo de cooperação, e a turma da Unisigma, e a galera também não faz a mínima ideia de como é que a empresa foi criada, por quem foi criada, sabe? Já mudou de professor, então já mudou de aluno, e é esse o conhecimento, professora, que a função da empresa júnior não pode deixar morrer, eu acho. Tá entendendo? Qual é o primeiro conhecimento que a empresa júnior vai transmitir para qualquer aluno que vá ali participar da formação? É como é que vai abrir uma empresa júnior. Isso é o primeiro passo, que é para o aluno se dizer, poxa, quero fazer isso aqui já no segundo período, já no primeiro, no segundo período. Ele já tem a base para fazer. A gente geralmente só escuta falar no oitavo, no nono, quando participa de um hack, quando participa de uma coisa. Então a gente tem que reduzir esse tempo. O aluno já tem que ter contato com isso logo, que é para dar tempo dele pensar se ele quer fazer ou se ele não quer fazer. Então, isso aqui, essa gravação, já é resultado, ou a gente fez como tá, eu com esse cabelinho aqui, meu Deus, já é um resultado para o Interconecta. Porque é possível que, mesmo que a gente saia, como a senhora disse, como o professor Rômulo disse, como todo mundo presume, que a gente não quer sair, não. Por mim, eu crio umas 10 startups, bota as startups tudo no polo de inovação do IF em João Pessoa e a gente continua trabalhando junto a vida toda. Mas como todo mundo tem esse medo, né, dos alunos saírem para sempre, nunca mais voltarem, então a gente mantém o registro de como a gente fez isso, para que até a senhora mesma, numa situação posterior daqui a 5 anos, vai precisar ver alguma coisa, vai precisar rememorar uma coisa, opa, ó, eu estou ensinando o gato a miar, a senhora dá banco de dados para a Bianca, então não preciso estar falando nada disso que eu estou falando, né? Claro que precisa, claro que precisa. São outras visões que cada um tem e a gente precisa dar uma alinhada justamente nisso. Lucas, eu acho a ideia fantástica, tá? E agora a gente tem o Cláudio também, a gente pode já fazer, sabe o quê? Um planejamento, porque, na verdade, eu não sei se o Cláudio sabe, mas a gente está falando de 2 projetos, Cláudio. São 2 projetos que nós estamos trabalhando. Todos eles têm o LabSound como nossa base, nossa pesquisa é em cima do LabSound, tá? Um deles é justamente o Interconecta, onde a gente tem essa parte que era, na verdade, o objetivo maior do Interconecta era justamente a produção dessa documentação, de modo que ficasse registrado e a gente mostrasse o passo a passo da criação de uma empresa júnior, no caso, com a finalidade que é o LabSound Júnior, certo? Então, a gente teria todo um conjunto de aulas, né, Lucas? Essas aulas poderiam ser gravadas da forma de vídeos, de podcasts, e aí a gente ia implementando na medida que a gente percebesse que aquilo era, digamos, mais aceito por nossa comunidade. Mas esse é o objetivo do Interconecta, que é um projeto de pesquisa. E a gente tem também a criação da empresa júnior propriamente dita, que é onde a gente está esbarrando justamente no fato de Bianca ter submetido o mesmo projeto, digamos assim, para o Sebrae, né? E aí, lá o que é LabSound, aqui é LabSound, faz a mesma coisa, então, como é que vocês estão fazendo? E aí a gente conseguiu agora, com essa fala de Lucas, eu acho que a gente conseguiu organizar melhor
principalmente no que diz respeito ao que Bianca vai conduzir lá no SEBRAE e o que a gente vai trabalhar aqui enquanto instituição de ensino. O que eu preciso ver de vocês, a gente tem que mais uma vez sentar e dar uma organizada nas ideias, é o LabSound Júnior agora não está sendo a mesma coisa do Interconecta, sabe, Lucas? Porque o Interconecta, assim, é a produção desse material, mostrando cada um dos passos, inclusive a parte burocrática, Cláudio, que você vai ter uma participação grande conosco nesse aspecto, essa parte burocrática de criação que a gente vai viver esse momento agora, e também agora, Lucas, ver como o LabSound Júnior, ele não, digamos assim, não sombreia tanto, né? Porque às vezes a gente passa por umas avaliações, nossa, mas são vários projetos a mesma coisa, e principalmente quando tem recurso público. Eu fico sempre muito preocupada com a questão dos recursos, né? Você tem recursos nesse projeto, você tem recursos nesse outro, e como é que vocês, é uma coisa só, entendeu? Para que não haja esse tipo de situação. Eu sei que você já deve ter pensado mas também. Eu acho que, exatamente, eu acho que esse foi o momento do tensionamento. A senhora está entendendo? E do descasamento, né? Isso, acho exatamente. Que é exatamente descasamento. Eu gostei do descasamento. Acho que esse é exatamente o momento, porque a gente, pelo contrário, professor, eu acho que quando o fato da gente ter essa marca, ou a gente ter ido por esse caminho, vai resultar até, por exemplo, a gente poder provocar o NIT, fazer o registro, começar a andar, provocar o NIT, fazer o registro, provocar a pró-reitoria, criar o núcleo. Criar um núcleo para a gente sair. Toda vez que a gente chega na hora da submissão do projeto, a gente esquece que a gente não está vinculado. Núcleo, é verdade. E a gente poderia, numa tentativa dessa, agora que a gente vai passar pela criação da empresa Júnior, a gente poderia fazer um contato formal com o NIT mesmo. Que era para ser, é vinculado a que núcleo? É vinculado ao NIT. Porque senão, é uma empresa júnior, trabalha com inovação, trabalha com streaming, trabalha com coisas assim, e é vinculado a quê? A nada. Sabe, eu acho que é importante, na minha concepção, a gente conseguir o apoio do NIT. Até porque, professora, pelo que eu estou entendendo, como empresa júnior, por exemplo, ela vai poder abrir a perspectiva para outros projetos, igual o que está acontecendo agora. Porque se parar para pensar, a gente fez um LabSound e a gente tem 2 protótipos de LabSound. Aí agora a gente vai fazer um AVA. Quantos protótipos a gente vai ter de AVA? Tá entendendo? Cada pesquisa aplicada dessa que a gente está entrando, a gente está prototipando muito rápido, para falar a verdade, né? Eu lido com Bianca como eu já lido com um engenheiro. Eu não falo com Bianca mais como se eu estivesse lidando com alguém que está na graduação ainda. Já lido com ela como quem já faz tudo só. Se deixar, faz do projeto a prestação, faz a programação, o desenvolvimento. Então, uma coisa que a gente está percebendo também, a senhora falou aí do dinheiro, dos projetos e tal. Uma coisa que eu venho percebendo muito é que a pró-reitoria ou as pró-reitorias ou os professores não estão compreendendo a velocidade com a qual a gente está desempenhando esse trabalho, ou está desempenhando essas coisas, ou está empenhando esse recurso, porque a gente não tem mais aquela dificuldade que é geralmente quem tem é um professor, ou é um professor iniciante na extensão na pesquisa, ou é um professor substituto. Quando entra um professor assim no IF que pega uns alunos, tipo eu, como Bianca também, que já dominou a estrutura pública inteira, de como funciona, de como é o SWAP, de como é tudo, fica sem entender a velocidade que a gente faz. Mas, por mim, o que tiver de edital abrindo, eu vou sair, eu só não estou fazendo mais porque eu não conheço mais alunos. Vocês estão entendendo? Porque se tivesse mais alunos, ou se eu conhecesse mais gente, eu ia estar correndo atrás de articular esses editais, porque a gente está perdendo muito. A gente não está perdendo, mas a gente está deixando de ganhar. E uma coisa que é importante frisar é que, apesar de um nome só, um projeto só, a nossa velocidade de fazer com que as coisas aconteçam é muito boa.
E isso tem beneficiado muitos estudantes e parceiros externos. Isso é outra coisa também que tem que ser pontuado, porque desde que a gente começou a fazer esses nossos empreendimentos, vamos dizer assim, eu e Bianca mesmo, a gente já pegou muito projeto de secretaria, de gente de fora, então a experiência conta muito aqui, o processo pedagógico em si. Quando eu olhei para o projeto que Bianca escreveu recentemente, eu até dei uma lida assim, Bianca, olhei e disse, Pia mesmo, a nojenta, isso aqui eu conheço, isso aqui, eu sei quem é que faz projeto assim. Então, em um ano, ela pegou de cabo a rabo como é que eu faço as coisas, né? Ela no instante se ligou. Então, eu acho que agora, com esse descasamento, essa separação, a gente vai conseguir atuar, professora, de modo que é o seguinte, a empresa Júnior estando criada, ou a empresa sem fim lucrativo, que é isso que ela é, né? A gente tem um nome Júnior para caracterizar que faz parte de movimento, mas ela em si, no seu cerne, é uma empresa sem fim lucrativo, independente do tempo, vamos dizer, Bianca quiser financiar a pesquisa dela para o mestrado, Cláudio quer financiar uma pesquisa dele agora para prototipar no mestrado que a gente está. Ela vai ser braço para financiar essas pesquisas. Ela vai ser braço para correr atrás desses recursos. Porque professora Ana Cristina tem tempo para isso, não. Professor Albino, meu Deus do céu. Albino não tem tempo para isso, não. Tá entendendo? E outra coisa que a gente abre aqui, que é importante frisar, é que a gente tem 2 links públicos ativos, permitidos, que é o link da concessão da rádio e o link da concessão da TV do Instituto Federal, que não vão para frente se não tiver uma empresa pública para tocar. Esses links já foi fechado, a coisa já foi confirmada, já consolidada, Lucas? Professora, o que foi consolidado foi a concessão. Isso é prego batido e ponta virada. O que a gente não tem é a equipe. O Instituto Federal não tem uma equipe de jornalistas, técnicos de som. Se ela está entendendo? E as coisas no IF é muito assim, né? Convenhamos. Primeiro diz que a coisa existe para depois descobrir quem é que vai colocar a coisa para funcionar. Geralmente é assim em IF. É ótimo. Eu acho massa, porque também se não for assim, não sai do papel. Mas... É o que eu ia dizer, a gente pelo menos arrisca, diz assim, gente, vamos aceitar que a gente consegue dar um jeito. Porque em outras situações você dizia, não, mas eu não tenho uma equipe, então eu não posso fazer, nem ir atrás, na verdade. Exatamente. Né? Então, o que a gente está vivenciando agora é que a professora Ana Cristina já me provocou várias vezes em relação a esse link, e eu acho que a gente tem a capacidade, nós mesmos, dentro do Instituto Federal em Campina, de colocar esse link para girar, para funcionar, tanto da TV quanto da rádio. Agora, não tem como fazer isso se todas as decisões, ou se todo o dinheiro, ou se toda coisa, ou se todo o processo tiver que passar necessariamente pela professora Iana Daia e for de pingado, de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil. Para isso funcionar, a gente precisa que tenha uma empresa separada, que seja braço do IF, mas que tenha uma gestão separada para arriscar pegar, por exemplo, com a própria Ancine, que tem os editais, com o próprio, que é a agência de cinema brasileira, com o próprio ministério, com os próprios fundos setoriais do audiovisual. Tá entendendo? É nesses locais que tem que pegar o recurso e o IF entrar só com a contrapartida da concessão, do link. Se, na minha visão, de pessoa que entende de edital e que entende de estado, de projeto, se não tiver uma empresa separada para administrar essas 2 questões, eu acho que a gente, como instituição, agora falando como uma pessoa que faz 13 anos que estou, a gente não vai conseguir colocar esses links disponíveis para a população. E aí... Ô, Lucas, mas essa empresa, no caso, não seria uma empresa júnior, né? Teria que ser uma empresa pública ou uma startup, no caso. Começa com a empresa júnior.
Mas a gente tem, como empresa júnior, aí vem a dúvida até para a Cláudia, como empresa júnior, a gente pode ter esse tipo de ação, a gente tem digamos assim, obter esses recursos? Então, eu vou, Cláudio, vou deixar a Cláudia responder, mas só para responder rapidamente o que a senhora perguntou. Começa pela empresa júnior, porque a gente não tem um canal criador de conteúdo. Então, o que é que a gente vai passar na TV do IF se não tem conteúdo gerado ainda para o IF? Então, a senhora entendeu? Aí, assim, tem que começar por aí. Isso, a gente começa, digamos assim, exercendo essa função de criar o conteúdo, aí a gente sai juntando, e aí a gente vai conseguindo, quando tudo estiver encaminhado, né, nós começamos aqui, a gente vai gerar o conteúdo. A função da empresa júnior aqui, nesse momento, é gerar o conteúdo. Nós vai gerando o conteúdo, nós vamos cumprir com o nosso objetivo, que da empresa júnior seria esse. Aí a minha dúvida, mais uma vez, vem na questão dos recursos que você falou assim, vamos buscar em outras instituições, vamos tentar ver, vamos tentar ver assim, e tantas outras instituições públicas que você já tem uma visão bem mais clara do que eu, mas é que sempre que eu penso nisso, que eu penso em empresa júnior, aí me falta essa ligação da empresa júnior, aquela coisa de alunos, uma instituição de ensino lá, entendeu, Lucas? Mas agora você, de qualquer forma, já esclareceu. Nossa função primeiro está aqui na geração do conteúdo, e depois na obtenção dos recursos, né? Exatamente. Mas, Cláudio, sobre isso de uma empresa... Nesse caso, funcionaria mais ou menos como um CNPJ, né? Porque há essa possibilidade de ser algo gradativo. Você começa com uma empresa júnior, consequentemente vai aumentando o grau da empresa, ela vai precisando de mais recursos, e você pode evoluir nesse quesito. Então é mais ou menos como o CNPJ, a gente pode começar com uma MEI, uma microempresa, e vai evoluindo para o CNPJ simples, com limitada. É mais ou menos a mesma dinâmica que funciona, sabe? Ô, Cláudio, mas existe, por exemplo, a empresa sem fim lucrativo, ela não pode nem faturar, nem entregar, nem fazer a divisão dos dividendos. Mas basicamente, a empresa sem fim lucrativo vai ficar no zero. Você tem que produzir com aquilo que tem, de uma forma que você não... No momento que você começar a render com isso, aí você foge da logística da empresa sem fim lucrativo. Pronto, aí a pergunta que eu tenho é exatamente essa, que foi a pergunta que a professora disse. Vamos dar um exemplo. A gente teve agora um edital que foi edital FDD, Fundo de Direito Difuso. Ele só pode ser acessado por CNPJs públicos ou sem fins lucrativos. Por exemplo, ONGs, secretarias de cultura, secretarias municipais, associações, empresas públicas. Então, seria possível uma empresa sem fim lucrativo, mesmo ela tendo essa característica de empresa júnior, ela fazer esse tipo de concorrência, tipo tentar buscar num fundo e, por exemplo, conseguiu 40 mil e empenhar esse dinheiro no projeto. Tu tá sem microfone, acho que tá. Teu microfone tá fechado. Falando aqui. Há essa possibilidade, Lucas, porque é o seguinte, no momento que você vai pegar um recurso desse, você tem que prestar contas, tá certo? Então tem que haver essa prestação de contas. No momento da prestação de contas, você tem que comprovar para o órgão que fiscaliza isso, que você não está tendo lucro nenhum com aquilo ali. Aquela verba que vem é para simplesmente você cobrir despesas. Então, você prestando contas, você mostrando, provando que não há lucro, não há uma renda com aquilo ali, há essa possibilidade sim. Pronto. Tá vendo, professora? É esse o ponto. Mas só mais uma dúvida, Cláudio. Vamos imaginar, eu consegui esse recurso, tá? Nós submetemos a um edital enquanto empresa júnior, adquirimos aquele recurso, vamos utilizar aquele recurso para o que a gente se propôs. A empresa vai se mantendo de quê? Uma vez que eu tenho que prestar conta, tanto e tanto. Eu recebi 5 mil, então eu gastei 3 mil e depois 2 mil, então são 5 mil. E a empresa em si, como é que ela se mantém? A manutenção propriamente dela, né? Aí busca de investimentos exteriores. Eu acho que o Lucas até deve tocar nesse ponto melhor.
Não, Porque, de aí. alguma forma, para a empresa ser sustentada, ela tem que ter alguma renda, né? Você não vai também ficar no negativo, dando dinheiro do seu bolso para poder sustentar uma empresa, certo? Tem que Eu ter acho um que. investimento em Não, cima eu disso. acho o seguinte, professora. Porque aí, no Essa é a caso, contrapartida do IF. pronto, é o que eu ia dizer, no caso o IF faz essa É, manutenção, essa essa. manutenção Exatamente. mínima, né, uma Isso. vez que Isso. ela está lá. Pronto, porque aí era essa a dúvida, porque assim, eu lembro que lá em João Pessoa, quando nós trabalhávamos na Unsigma, né, que é essa empresa que ela existe até hoje, então a gente tinha uma preocupação muito grande de ter o apoio do IF. Porque se o IF não dá o apoio necessário para que essa empresa funcione minimamente, por mais que a gente consiga, né, captar recursos, a gente tem que estar prestando essa conta fechada. Não é porque eu Pronto. consegui Um exemplo. 5.500 vai ficar para a gente vai prestar conta de 4.500. A gente sabe que isso não Mas, pode acontecer, né? graças a Um Deus, exemplo professor. claro, eu não sei se vocês conhecem o AGTEC, que é uma empresa, acho que de engenharia agrícola, da UFCG. Pronto, é basicamente da mesma forma. Ela é uma empresa júnior, ela funciona com recursos da UFCG. Então, projetos que eles participam, a UFCG está sempre financiando isso. Como é uma instituição federal, a Universidade Federal, a logística é mais ou menos a mesma. Tá certo? Eu acredito que deve ter alguma coisa burocrática, que eu tenho aí que pegar o texto da lei, pessoal, como é que eles elaboraram o contrato, para saber direitinho como é que funciona isso. Mas o IF deve ter um modelo muito semelhante ao UFCG, por ser com verbas federais. É isso? Professor, eu acho que a empresa Júnior, na prática, eu acho que o que ela vai permitir para a gente é capitalizar fora. Vamos dizer assim, a gente dentro do IF, com o nosso escritório modelo e com a nossa pesquisa, a gente já conseguia capitalizar no IF. Então, eu acho que a contrapartida do IF vai continuar sendo, por exemplo, bolsa para os estudantes, porque não tem como pagar os estudantes por meio da empresa, tá entendendo? A Custeio, infraestrutura física, né, a propriamente estrutura dita, física, sala e... o custeio para montar a sala, o custeio para a gente ir organizando, porque assim, a gente não tem uma sala arretada porque a gente ainda não pôde, né, fazer a nossa sala, mas quando a gente for fazer a nossa sala, eu quero arrebentar na nossa sala também. Me formei no curso que eu me formei, foi para ter uma sala legal também, fazer a sala legal gastando pouco, porque continuo sendo pobre. Mas pelo menos a minha geladeira é vermelha. Então, voltando, eu acho que o papel do IF vai ser fazer a contrapartida. E o que a gente vai conseguir fazer é capitalizar, porque, por exemplo, se eu tenho um projeto do tipo, a gente fez o projeto ano passado do tipo do FEMA, que foi o festival. A gente não conseguiu realizar. Só era R$ 2.000, só para fazer, era quanto? Era 10 artistas, que era para fazer a distribuição e colocar a música e fazer a gravação e não sei o que. Enfim, resultado, a gente não conseguiu executar. Agora, se a gente tem o mesmo projeto, tu tá entendendo? E a gente diz, o Instituto Federal, a gente vai entrar aqui com, por exemplo, concorra a 5.000 no IF. Opa, acho que travou, ou caiu.